Aleluia. Boa noite, Poema. Vocês estão bem? Glória a Deus. Fala aí boa noite para quem está do seu lado aí. Fala que bom que você veio. Glória a Deus. Cara, a Poema está crescendo demais, cara. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer o mezanino aqui, ou a gente vai ter que derrubar as muralhas. Derrubar as muralhas, expandir para o lado aqui, né? Glória a Deus. Quem dá o crescimento, a Bíblia diz, nosso Pai, Deus, né? Ele está enviando pessoas sedentas e famintas, não tem? Pessoas aqui assim? Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela vida de cada um que está assistindo no online também. Pelas pessoas que estão aqui. Todas as pessoas, Pai, querem ouvir a Tua voz. Querem ouvir, Pai, algo que o Senhor tem para elas aqui nessa noite. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, Espírito de revelação, venha trazer uma palavra aqui nessa noite de conhecimento, uma palavra de instrução, Pai, acerca daquilo que tem gerado muito engano nas pessoas, e que o Senhor venha trazer, Pai, luz no nosso entendimento da verdade da Tua palavra, para que essas pessoas sejam libertas, porque a Tua palavra diz que quando nós conhecemos a verdade, é a verdade que nos liberta. Que a Sua verdade, Pai, seja exposta aqui nessa noite, que eu seja apenas um canal, um instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor venha trazer uma palavra rema, uma palavra que vem direto do Teu trono, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor já encontrou aqui pessoas que estão famintas, sedentas pela Tua palavra, vieram aqui nessa noite para ouvir a Tua voz, e eu quero te pedir que nada, Pai, que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar para que nada distraia qualquer pessoa que estiver aqui no online, que elas possam ter o entendimento dessa palavra, luz no entendimento, e que sejam transformadas para a honra e glória do Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade aqui, sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Gente, nós estamos começando uma série de mensagens, que se trata de não abrir concessões, como o Andy falou no momento da palavra de oferta. E o tema que eu vou ministrar hoje é sobre spoiler. Todo mundo sabe o que é spoiler? O spoiler é aquela informação antecipada de uma série, de um filme, né? De um livro, que muitas pessoas odeiam saber. Eu gosto, para ver se eu não vou perder meu tempo assistindo coisa que tem nada a ver, né? Então eu gosto de perguntar nos spoilers assim. Você não pode contar o final, né? Tem uns que já chegam contando, o cara morre no final. Aí já zoou, né, todo o filme. Mas tem gente que não gosta. Eu não ligo. E o nome da mensagem hoje é spoiler. Porque existe o spoiler dos spoilers, que é o que Jesus falou a respeito do fim dos tempos. E hoje a mensagem aqui, nós vamos falar sobre o fim dos tempos. Sobre aquilo que Jesus passou de alerta e de instrução para os discípulos, quando perguntaram para Ele. E isso é tão importante, gente, nós sabemos. Nessa semana estava eu, minha esposa e meus 2 filhos, o Davi e o Felipe, a gente fazendo o nosso devocional diário lá. E aí no dia 7 de setembro a gente viu lá sobre o devocional e falava sobre a independência do Brasil, né, 7 de setembro. E aí o devocional falava o seguinte: nós como nação, nós nos tornamos independentes há mais de 200 anos, mais ou menos, né? Mas uma coisa, nós não podemos ser independentes, é de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Em tudo na nossa vida, precisamos ser dependentes de Deus. Até onde você chegou, Deuteronômio 8,18 diz assim: não se glorie da força do seu braço que você adquiriu todas essas riquezas, porque é Deus que te deu capacidade para adquirir riqueza. Então nós somos totalmente, completamente dependentes de Deus. E a gente estava ministrando isso na vida dos nossos filhos. E depois a gente foi caminhando para um assunto do fim dos tempos também. Aí eu vi a cara do Filipinho, o Davi estava começando a ficar assim, ó. E ficava olhando para a nossa cara, assustado, porque vai acontecendo várias coisas ali, né, que Jesus vai falando. E eles começaram a ficar com medo. Mas e a gente ensinou a eles que não tem que ficar com medo. Porque um cristão que tem medo do fim dos tempos, tem alguma coisa errada. Porque Apocalipse 22, no versículo 17, pelo menos na minha Bíblia, ela não diz assim: o Espírito e a noiva dizem, estou com medo.
É isso que está lá? Não, né? O que a noiva, quem que é a noiva, gente? Faz assim, ó. Bate assim, ó. Olha a noiva aí, ó. Quanta noiva bonita, ó. Tá vendo? O que a noiva diz? Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Que tem uma palavra de origem aramaica que fala Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É isso que a igreja, ela precisa ter, ela precisa dizer. Nós não temos que ter medo do fim dos tempos, nós temos que ter temor. Temor ao Senhor, amém? Provérbios diz que o temor no Senhor é o princípio da sabedoria. Então o temor nós nunca podemos perder. Mas medo que nos paralisa, isso eu anulo em nome de Jesus sobre a vida de alguém aqui que tem esse medo. Em nome de Jesus. E a gente explicou isso para os nossos filhos. Cara, você precisa ter tempo com o seu filho e mostrar a palavra de Deus para ele, cara. Porque hoje é TikTok, é tanta coisa na internet, coisas que eles estão assistindo, que se Jesus perguntar para você qual que é o maior conteúdo que eles têm, é dessas coisas ou da palavra de Deus? Saiba que não é só função do Poeminhas levar a palavra de Deus para o seu filho, é a sua função, pai e mãe, de todos os dias levar a palavra de Deus para o seu filho, levar um alimento fresco dos céus para a vida do seu filho. E aí, sabe o que vai acontecer sobre sua vida? O que está escrito em 3 João, capítulo 1, não lembro do versículo exatamente, mas que fala de Gaio, aonde ele teve o prazer, e diz ali na palavra, que a maior alegria de um pai e de uma mãe, é ver o filho no caminho da verdade. Eu quero declarar essa palavra sobre sua vida, em nome de Jesus. Cara, se você ensinar o seu filho na palavra de Deus, eu quero dizer para você que lá na frente você vai olhar para trás e vai falar assim: cara, valeu a pena eu não ter deixado apenas as tias do Poeminhas falar de Deus para o meu filho. Valeu a pena ter feito devocional com ele. Não é fácil, gente. E eu quero declarar em nome de Jesus, você vai ver o seu filho no caminho da verdade, em nome de Jesus. Você vai ver o seu filho glorificando a Deus. E essa é a maior alegria de um pai e uma mãe. A maior alegria. É lógico que vai deixar feliz ver o seu filho formar e tantas coisas, mas a maior alegria é ver o filho no caminho da verdade. Então nós não temos que ter medo. E Jesus ele responde. Quando o Espírito e a noiva diz vem, no versículo 20 de Apocalipse 22, ele fala assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, vem em breve. Então Jesus respondeu, eu estou vindo em breve. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, eu queria que você levantasse sua mão, se você concorda. Vocês acham que já está chegando o fim dos tempos? Levanta sua mão, quem acha que sim? Quem acha que não, levanta sua mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Todo mundo acha que sim. E quais são os sinais do fim dos tempos? Que você sabe? Fala, gente. Guerras, fome, abreviação dos dias, apostasia, guerras, catástrofes, terremoto também, o amor se esfriando. Boa, exatamente. Mais alguma coisa, gente? Vocês lembram? Falsos profetas. Agora olha que interessante. E eu queria que você abrisse sua Bíblia agora. Mateus capítulo 24, no versículo 3. Mateus capítulo 24 é o spoiler de Jesus a respeito do fim dos tempos. Aqui é o spoiler. Aqui é o texto principal dessa mensagem. E os discípulos perguntam para Jesus, mas como que vai ser, Jesus, o fim dos tempos? Como que será isso? E aqui Jesus responde, a partir do verso 3, Mateus 24, a partir do verso 3, diz assim, versículo 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane,
Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cara, olha que ensino maravilhoso do Senhor Jesus a respeito do fim dos tempos. Todos aqui concordam que existem já todos esses sinais. Se você continuar lendo Mateus 24, ele vai falar aqui, e quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, catástrofes, doenças, peste, tantas coisas que ele fala aqui, é tudo que nós estamos vendo, muitos sinais. Terremoto teve um agora, lá em Marrocos, se eu não me engano, Todos os sinais nós estamos vendo. Mas olha que interessante, o texto, ele não começa falando desses sinais. O texto, ele começa falando de um ponto de atenção que todos nós que somos cristãos precisamos ter, que é o quê? Cuidado para que ninguém vos engane. Sabe por quê? Porque ele sabe que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Por quê? Porque vai ter muitos falsos profetas, muitas apostasias, muitas coisas que nós vamos falar aqui desse tipo de engano. Por quê? Porque o engano continua sendo a maior metodologia do Satanás para desviar pessoas. E o que ele mais quer, ainda mais no fim dos tempos, é que pessoas se esfriem, se desviem da fé, que não venham conhecer a Cristo Jesus genuinamente, verdadeiramente. Mas isso não vai acontecer nessa casa em nome de Jesus, porque aqui está o remanescente, aqueles que queimam por Jesus, aqueles canelas de fogo, está aqui ou não está, gente? Aqueles caras do glória, incendiados, coração em chamas, tem ou não tem aqui? Olha que maravilha, gente, glória a Deus, que não tem ninguém frio, né, gente? Geladeira, crente geladeira, que é tudo crente no fogo mesmo, para a glória de Jesus, aleluia. Gente, Apocalipse 12:9, na parte B, diz assim, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. A principal artimanha dele é trazer engano, é trazer cegueira espiritual, colocar véu nos nossos olhos, para que a gente não veja, para que a gente não se liberte, porque só existe uma forma de você ser liberto. Você está querendo ser liberto de vício, de tantas outras coisas, talvez, que você tem aí, está numa luta. Cara, existe uma forma que Jesus nos ensina, você precisa conhecer a verdade. E quando você conhece a verdade te liberta. Só existe uma forma da libertação, é a verdade, é o conhecimento da verdade. E tem muitos casamentos sendo frustrados, por quê? Por causa de engano. Pessoas pensam que, eu vou separar do meu cônjuge, e eu vou me casar com aquele outro, ou com aquela outra, porque ali sim eu vou ser feliz. Aí depois casa com outro, e vê que o problema continua. Porque é ela que precisa ser mudada, ou ele que precisa ser mudado, e fica ali trocando de relacionamento, e se frustra. Mas por quê? Porque entrou um engano num casamento. E isso que ele vem para fazer, matar, roubar, destruir. Mas tem boa notícia para você, Jesus veio para trazer vida, e vida abundante, para todas as áreas da sua vida, cara, para o seu casamento, para o seu filho, para os seus filhos, para as suas finanças. Ele vem querendo frustrar os nossos filhos, com todo esse negócio que tem hoje, TikTok, tanta coisa na internet. Seu filho precisa ter conteúdo bíblico, cara. Não tem problema nenhum, igual meu filho, ele gosta muito de futebol. Gente, ele sabe todos os países que ganhou em cada Copa do Mundo desde 1930. Ele gosta dessas coisas de futebol. Mas eu falo para minha esposa, nós precisamos, ele precisa também ter conteúdo bíblico, da mesma forma que ele gosta tanto de futebol, que ele assiste as coisas de futebol, ele precisa ter conteúdo bíblico muito mais do que isso. Amém? Porque lá na frente, eu quero ter essa maior alegria de um pai e uma mãe, de ver meu filho no caminho da verdade. 3 principais formas de engano que Satanás usa para atuar na nossa vida. Entenda a mensagem aqui. A mensagem, Jesus, antes de falar de todos os sinais, ele fala, espera aí, antes de eu falar de todos os sinais aqui, cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado, igreja,
Poema, vocês estão aqui. Cuidado para que ele não te engane. E agora, existem as 3 formas principais que ele vem trazer engano. A primeira delas está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cara, esquenta a sua Bíblia aí que a gente vai usar bastante a Bíblia hoje, tá bom, gente? Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, em outras versões fala de rudimentos dessa terra, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Cara, o que mais a gente vê sendo entregue, em um monte de lugar, e principalmente no que a gente vê em YouTube, tantas outras redes sociais, é entregando conteúdos de satanismo, egocentrismo, ideologias humanas, humanismo, e depois vai no final e coloca um em nome de Jesus, trazendo conceitos, coisas humanas, e no final vai lá e bota um em nome de Jesus. Eu lembro quando, e existe também, hoje nós podemos ver igrejas que estão abrindo um nível de concessão absurdo, gente. Igreja abrindo concessões, trocando uma verdade por uma conveniência, trocando uma convicção por uma conveniência, para estar bem, seja com dinheiro, ou abuso, ou uma política, ou estar envolvido com esquema. Gente, uma coisa horrível. E colocando filosofias vãs, coisas humanas. E aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo está dizendo, se não é de Cristo, sai fora. Quem está entendendo? Cara, eu lembro quando eu me converti, em 2010, e foi uma situação muito difícil que a gente passou na minha família. A minha sogra com problema com processo de libertação, de espíritos malignos. E aí ela começou a conhecer, nós éramos católicos. E ela começou a ir para a igreja dos crentes. E ela começou um processo de libertação na vida dela. Depois foi a minha esposa. Depois eu comecei a participar lá, mas eu ia ainda nas missas. E foi um momento muito difícil na nossa vida. E eu ainda estava com uma capa de orgulho, eu estava muito enraizado em tradições humanas, daquilo que a gente viu aqui. E às vezes, sabe o cultão pegando fogo, gente? Aquele negócio muito louco acontecendo. E algo já estava queimando dentro de mim. Acredito que seja igual o que estava acontecendo naqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Que depois lá na frente ele fala, cara, você lembra que algo ardia no nosso coração? E depois eles têm a revelação de Jesus. Só que algo já estava queimando no meu coração. Mas minha esposa olhava para minha cara e falava assim, Maciel, e aí, tá gostando? Como é que você está achando? Aí eu falava para ela assim, mesma coisa que lá na missa. Mas na verdade o negócio estava queimando aqui por dentro, gente. E era a capa de orgulho, né? E de não quebrar uma tradição. Mas aquilo lá foi queimando tanto no meu coração, cara. Foi queimando tanto na minha vida. Que chegou um dia num culto lá, o pastor falando, e eu tinha muito medo de magoar, né, minha mãe, família, etc. E aí ele vem e fala aquele versículo, que é aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filhos, ou a própria vida para me seguir, não é digno de ser o meu discípulo. Cara, que lá cravou no meu peito de uma tal forma, cara. Chegou no final do culto, eu lembro que eu mergulhei de ponta, lá no apelo, chorando, entreguei minha vida para Jesus, cara. 2010, para a glória do Senhor Jesus, eu e minha família, a gente vive os melhores dias da nossa vida, cara. Nós estamos firmes até hoje, desde o dia que a gente teve esse encontro com Jesus, eu sei que várias pessoas aconteceu assim também. Mas olha que louco, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu já chamei o pastor para uma sala, fechamos a porta lá, e eu falei assim, pastor, agora eu quero entender um monte de coisa, que cara, eu tomei a decisão, porque na verdade o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito, a decisão que nós precisamos tomar, amém gente? E nós tomamos decisão, mas depois eu quis tirar todo o engano da minha vida, eu quis entender,
E eu sentei com ele, porque eu não era um católico que não participava de nada. Aqueles que chamam de não praticante, né? Agora tem até crente não praticante, gente. Você sabia dessa? Descobri isso de atrás, cara. Tem crente não praticante, cara. E tem esse papo também lá, né, na igreja católica. Mas eu era o cara praticante, eu ia, cara, em grupo de oração, eu ia na missa, eu ia na célula que tinha lá, eu tocava no louvor. Mas aí, e eu sabia dos pontos também, da palavra, daquilo que eles defendem, eu peguei com o pastor e eu fui colocando ponto a ponto. Gente, fui montando quase que um TCC. E eu fui colocando lá, passando com o pastor, mas e isso? Mas e isso? E ele vinha e me passava a verdade na palavra. Mas e isso? E ele vinha e ele me passava a verdade. Mas depois ele fechou a Bíblia assim, gente, falou assim, ó. Agora, Maciel, eu quero que você entenda o seguinte. E leve isso para a sua vida também, em nome de Jesus. Ele falou assim, Maciel, eu não estou aqui fazendo uma aula para te convencer. Eu quero que você vá lá no seu secreto, pega tudo isso que eu falei, e que você tenha uma experiência genuína com Jesus. Porque não importa aquilo que eu falo, não importa o que o padre fala, não importa o que alguém fala. O que importa é o que Deus fala na palavra dele. Tome decisão pela verdade, pela palavra, e você vai ver o engano caindo. E aí eu fui estudar a palavra, e muitas coisas trouxe luz no meu entendimento. Só que aí eu falei o seguinte, pastor, mas não é possível que eles não sabem disso. Mas é muito claro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar lá com o padre, e eu vou falar com ele. Porque não é possível. Gente, eu queria converter o padre, queria converter todo mundo, cara. E era de uma igreja grande aqui do satélite aqui. Queria converter todo mundo. Não é possível que ele não sabe disso. Primeira pessoa que eu vou marcar com ele, marquei a mesa com o padre, no confessionário. O padre sentou, lá foi quase 1 hora de conversa, cara. Quase 1 hora. E aí eu sentei, opa, a benção. Sentei lá. E aí a gente começou a trocar ideia. Aí primeiro ponto, segundo ponto. Aí a gente começou a falar penitência, oração por isso, oração pelos mortos. E tanta coisa. Não dá para falar tudo para vocês aqui, tá, gente? É muita coisa. Mas uma só, né? Soltar para vocês. Aí, já para finalizar, eu falei para a última, padre. Última dúvida que eu tenho. Eu queria muito saber, porque eu estou aqui simplesmente para saber da verdade. Falei, olha ali, tem um monte de pessoas ali ajoelhadas, em volta de uma estátua, pedindo para um santo ou uma santa para falar com Jesus, para falar com Deus, depois volta para Jesus, que volta para o santo que chega para ele. Agora, entra aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Há um só Deus, e um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu só quero saber a verdade, padre. Eu só quero a verdade, cara. Gente, eu estava assim quase chorando na frente dele, eu só quero a verdade. Eu só quero luz no meu entendimento. Gente, a testa dele começou a suar assim, gente. Foi descendo um pingo de suor assim, foi descendo o nariz assim, ó. Aí ele pegou o lencinho, lembro até hoje. Aí ele passou assim, meu filho, vamos fazer o seguinte. Qual igreja mesmo você está indo? Aí ele falou, eu estou indo na igreja tal. Então, essa igreja tal, ela é uma benção, meu filho. Pode ir, você está abençoado. Fui abençoado pelo Padre, gente. Para a glória do Senhor Jesus. Vim na benção. Pode aplaudir quem quer aplaudir Jesus? Recebi a benção do Padre, para estar aqui hoje pregando para vocês. Olha que benção, gente. Agora tem pastor que amaldiçoou a ovelha que saiu da igreja dele porque foi para outra igreja. Se tem algum pastor que está vendo aí na internet aí, cara, a ovelha não é sua não, cara. A ovelha é de Jesus. E se tem alguém que quer sair aqui porque acha que, poema é esquisita, poema é uns caras meio cabuloso, fala meio cabuloso. Cara, a profetisa lá, Roberta Miranda, tem um versículo. Vá com Deus. Vá com Deus. É só quem é da minha época sabe o que é Roberta Miranda. Vá com Deus, cara. Deus te abençoe. Aprendi aquele padre lá. Aí depois a gente vai para a igreja evangélica. Você pensa que está tudo bem? Aí a gente vê coisas piores do que tem na igreja católica. O cara vendendo lencinho abençoado, porque esse lencinho é que vai trazer bênção para sua casa. O óleo ungido de Israel.
E tantas outras parafernálias que os caras estão fazendo aí com o evangelho, cara. Sabe o que é isso? Vãs filosofias, rudimentos humanos, para trazer benefício próprio. Toalhinha do pastor, e se tiver com suor, é mais cara. Se tiver o suor do pastor, é mais cara. Olha que absurdo, gente. Se tiver o suor do Vande, é um pouco mais caro ainda. Está lá no final, lá na livraria, lá, né? Cada coisa, gente, o pessoal faz, cara. O que estão fazendo com o evangelho de Cristo Jesus, cara? Você não pode mudar de religião. Eu não mudei de religião, eu tive um encontro com Jesus. Eu estou seguindo Jesus. Você precisa seguir Jesus, cara. Você precisa não simplesmente acreditar em tudo que eu estou falando aqui, mas lá na sua casa, consulte a palavra de Deus e vê se o que eu estou falando aqui está certo, porque eu posso errar, cara. E você vem e me corrija depois, fala assim, Marcelo, aquilo que você falou não está certo não, está aqui, ó. É outra coisa que a Bíblia está falando, pode me corrigir. Sabe por quê? Porque naquele dia, a palavra do Senhor diz lá em Romanos, cada um de nós vamos prestar conta de si mesmos a Deus. Lá não vai ter mamãe, papai. Ô pastor, me ajuda aqui, pastor. Agora é você. Você deveria ter consultado a sua Bíblia, porque você é dono da sua vida. Deus te deu entendimento, inteligência, sabedoria para você mergulhar na palavra dele. Não existe mais um Moisés, como também é um rudimento, é uma coisa que foi criado pelos humanos. Isso aí é coisa do Velho Testamento, pastor sendo um Moisésão, tudo tem que falar com ele. E dele que sai a palavra de Deus. Cara, a palavra de Deus sai lá no seu secreto, quando você busca ele, sabe por quê? Porque através da obra da cruz, o véu foi rasgado, e todos vocês têm livre acesso ao Pai. Não existe mais o Moisés, existe você como sacerdócio, lá na sua casa, um sacerdote, um rei sacerdote, que tem livre acesso ao Pai. Por isso naquele você tem o Espírito Santo de Deus. Ele falou assim, é necessário que eu vá, para que Ele venha e venha habitar sobre a sua vida. Através da morte da cruz, o Espírito Santo de Deus desceu sobre toda a carne a partir de Atos 2, e Ele está dentro de você, cara. Então você não pode ser enganado, porque o Espírito da verdade está dentro de você. Mas sabe como você pode ser enganado? Não leia a palavra de Deus. Não busque a palavra de Deus, que você vai ser enganado. Não estou lançando profecia ruim sobre sua vida, tá bom? Estou te dando um alerta, para você abrir os seus olhos. Porque Ele é aquele que está ao derredor, buscando qualquer momento, para poder semear sementes ruins sobre as nossas vidas. Mas essa verdade aqui, ela liberta, cara. Quando Ele vê isso aqui na nossa mão, cara, e você lendo e entendendo, o inferno treme. Por isso que a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. Não prevalece. As pessoas, sabe por que elas entram muito fácil nesses ensinos humanos, dessas estratégias humanas e filosofias? Porque elas só querem saber o como e o que, mas não querem saber o porquê. Porque você vai ter que debruçar na palavra de Deus. E se você não tem um entendimento, se você tem dúvida, faça como eu, cara. Gente, eu aceitei Jesus e veio um mar de dúvida na minha cabeça. Eu sabia que eu tinha que fazer, porque o Espírito Santo trouxe uma convicção tremenda na minha vida. Mas depois eu fui para a palavra. Eu quero entender isso, eu quero entender, eu quero entender, eu quero entender. 6 meses depois, o pastor pergunta lá, alguém aqui quer ser um lar anfitrião para receber um GC na sua casa? Aí minha sogra levanta a mão. Aí eu falo assim, nossa, que legal, Janete, você quer receber um GC lá? E quem que vai ser o líder lá? O meu genro. Sangue de Jesus tem poder, Janete. Mas sabe por quê? Porque ele viu minha fome e minha sede. Porque ele viu eu buscando a palavra. E eu fiquei com medo, gente. E ele falou assim, Maciel, você vai ajoelhar e você vai clamar ao Senhor Jesus, porque não é você que vai fazer, é o Espírito Santo que vai usar a sua vida. E vai ser uma bênção, e foi uma bênção, gente. Primeiro GCzão, já estava lá quase 30 pessoas lá. E olhando para cara 30 pessoas com 4 versículos na cabeça.
Mas Jesus faz quando a gente faz isso aqui, ó. Quando a gente ajoelha, cara, e fala com o Senhor, o Espírito Santo vem. Quando você não entende algo, você tem dúvida, ajoelha. Chega para o Senhor Jesus lá no seu secreto, fala: Jesus, eu preciso ter uma luz de entendimento, eu preciso ser liberto. A verdade vem, e a verdade liberta. A verdade vem, a verdade liberta. Mas Marcelo, eu não consigo me libertar. Então deixa eu passar uma verdade para você. Foi para a liberdade que Cristo já te libertou. Ele não vai te libertar, Ele já te libertou. Você só precisa de um posicionamento. Quando você ajoelha, você chora na presença de Deus, a luz do entendimento ela vem. Dá certo, gente. Você está feliz ainda? O segundo tipo de engano, o primeiro que nós falamos então é sobre o quê? Filosofias vãs, né? Ensinos, como que eu falei, tradições humanas, né? Princípios elementares deste mundo. Agora um segundo tipo de engano, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, que a palavra do Senhor diz assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Você sabe o que é apostasia, gente? Não é o mundo fazendo mal, é a igreja fazendo mal. Sabe o que é apostasia? Não é o mundo pecando, é a igreja pecando. Não é o ladrão roubando, é o pastor roubando. Isso é apostasia. E infelizmente está acontecendo isso em muitas igrejas. E nós não estamos aqui para ficar acusando a igreja X, Y, Z. Nós estamos aqui para levantar a verdade, uma coluna da verdade. E toda a verdade denuncia aquilo que é mentira e aquilo que é falso. E aqui está o povo remanescente que queima por Jesus, que só quer a verdade, que não escuta apenas o que o pastor fala e vamos embora, não. Procura na palavra de Deus a verdade, se responsabiliza. Eu sou responsável pela minha vida espiritual, eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Tem gente aqui assim, gente? Amém? E gente, por mais que aconteça tantos esses absurdos aí, a igreja, ela continua ainda sendo esperança para o mundo. Porque existe aqueles ainda que estão queimando por Jesus, cara. Que pessoas olham lá no trabalho, olham para você e falam assim: cara, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Tem uma frase do Leandro Barreto que eu aprendi com ele, não sei nem se é dele, se é de uma outra pessoa, mas eu aprendi com ele, que ele fala assim: não vá para uma igreja perto da sua casa, vá para uma igreja perto da Bíblia, perto da palavra de Deus. E se for perto de casa, melhor ainda, né? Agora tem uns crentes que moram do lado da igreja e não vem na igreja, gente. Mora perto da igreja. E tem um irmão que sai lá do Capuava e vem de bike participar dos GCs que nós temos. Volta de bike e pode estar dia frio o que for, ele vai. E ele vem para, ainda na igreja ele não está conseguindo vir no domingo porque ele mora em São Paulo, ele trabalha aqui durante a semana. E ele vem também no Pray House, ele vem com a biquinha dele. Sabe o que é isso, gente? Fome e sede de Deus. Ele fala: cara, aqui eu encontrei vida, a vida Zoe. Se você não participa de um GC, você precisa participar de um GC, cara. Você está querendo aquele cuidado especial, você quer um personal pastor, né? Tem lá o líder de GC, cara, que vai te dar todo o apoio, vai estar junto com você, que vão ter mesa, vamos tirar dúvidas. Se ele não souber responder, ele vai procurar com o supervisor, vai falar com o pastor. Mas o que nós não podemos ter na casa de Deus é dúvidas e engano. Repreendo todo engano sobre a vida de vocês, gente, em nome de Jesus. Só que vai depender de você buscar a verdade. Eu fui atrás da verdade. Eu fui atrás, eu fui querer saber. E gente, é tão maravilhoso, gente. Na hora que eu saí daquela conversa com o padre, ainda mais tendo a bênção dele lá, eu saí pulando na rua, gente, de alegria. Sabe por quê? Porque eu falei a verdade.
eu trouxe a verdade. Em nenhum ponto do que eu coloquei eu fui confrontado por ele. Ele só me abençoou. A palavra de Deus não volta vazia, em nome de Jesus. Tomara que ele tome as decisões. Quem está feliz ainda? Nós temos GC de todas as idades, gente. Tem até agora um GC Gol de meninos para jogar futebol lá. Eles têm um GC ali de 1 hora ali ministrando a palavra, e depois eles vão para aula de futebol com o Rodrigão. Cadê o Rodrigão? O Rodrigão que estava fazendo a filmagem aqui. E aí, sabe o que está acontecendo no condomínio? Os pais estão chegando e perguntou para mim assim: ô Maciel, Maciel não, na verdade o cara nem sabe meu nome, né? O cara, Maciel. Aí chega assim: opa, o que está tendo aí? Aí eu falo: está tendo um compartilhar aqui da palavra, da Bíblia, e depois eles vão jogar futebol. Eles vão, tem aula? Eu falei: tem. E paga quanto? Não paga nada, só colocar seus filhos sentados aí. Ouvir a palavra de Deus. Estou buscando meus filhos agora. Desceu 3 meninos, gente, para o GC infantil. Sabe o que vai acontecer? Esses meninos vão tomar decisão por Jesus e vai trazer a família toda para Jesus. Vale a pena ou não vale, gente? Oh, aleluia! Ha! Já dá vontade de dar uns pulos aqui, gente. Glória a Deus. E os caras vêm: quanto tem que pagar? Paga nada, cara. Senta aí, coloca aí os seus filhos aí. E aí o pai acaba ficando lá, vai trocando ideia com a gente vai ali, gente. É muito, muito bom. E nós temos GC de casais, de mulheres, homens, GC de adolescentes, jovens, gente, até da terceira idade, GCs das senhorinhas, das experientes, aleluia! Elas vêm de manhã elas gostam de vir no culto da manhã. De manhã, gente, você precisa de ver. Ó, você ver, não levantou nenhuma agora. As senhorinhas gostam de vir de manhã, gente. Gente, elas quase levantaram aqui já. Terceiro tipo de engano. Primeiro, nós falamos de vãs filosofias. Segundo, nós falamos de apostasia. Agora, terceiro tipo de engano. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creia em qualquer espírito. Espírito aqui com E minúsculo. Isso significa que não é o Espírito Santo de Deus. Espírito de pessoas. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Gente, presta atenção no negócio aqui. Esse versículo foi escrito há quase 2000 anos. E olha o que a palavra disse aqui, ó. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Imagina a linha de produção que não deve ter tido. Nesses 2000 anos, até chegar aqui. Quantos falsos profetas nós não temos por aí? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. A primeira coisa que você precisa fazer, se você recebe uma profecia de alguém, 1 Coríntios capítulo 14, 29, no contexto aqui, apóstolo Paulo, ele está trazendo uma ordem para o culto, na igreja de Corinto, acertando, alinhando as coisas no culto. E aqui ele vem e diz assim, ó: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Nós acreditamos em profeta? Claro, porque está na palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11, vai falar dos 5 ministérios: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. E nós cremos nos 5 ministérios da igreja. Nós cremos que existe profeta, Deus usa o profeta. Amém? Mas também cremos que existe vários falsos profetas. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui de julgar cuidadosamente aquilo que foi dito, o que ele está dizendo é que o primeiro crivo que nós precisamos ter é a palavra de Deus. Gente, já teve profeta que profetizou algo para uma mulher, dizendo assim: eis que eu te digo, varoa. Geralmente começa assim, né? Eis que eu te digo, Deus manda te dizer. Eu vejo um outro marido, um outro homem que Deus está colocando para a sua vida. E ela já deu um glória, começou a rodopiar. E aqui ninguém, nenhuma mulher faça isso, hein? Em nome de Jesus. Aí você passa pelo crivo da palavra de Deus, a palavra fala assim: Deus odeia o divórcio. Vai falar que isso é bíblico? Isso aí é o Satanás.
Sataneia, que está falando ali. E tem pessoas que caem nessas coisas, não consultam a palavra de Deus. Por quê? Porque o falso profeta, ele quer falar muitas vezes aquilo que você quer ouvir, para que possa ter algum benefício próprio. Eu já recebi profecias, gente, boas, extraordinárias sobre minha vida, mas já recebi também profecias que me trouxe alinhamento em algumas áreas. E tudo isso foi de Deus, na hora que eu coloquei julgando pela palavra. Estão comigo, estão entendendo? Aí você passa pelo crivo da palavra, opa. Aí você ora e busca testificação, e Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele testifica. Eu lembro, nessa época da conversão nossa aí, que foi um negócio maluco, né? E é tão verdade esse negócio que quando a gente conhece a verdade nos liberta. Que quando a minha sogra, ela realmente conheceu a autoridade que ela tinha, ela não precisava depender mais de pastor, de um monte de gente para poder expulsar o demônio dela. Ela mesma começou a expulsar pela palavra. Ela falou: eu sou a filha amada de Deus, você não vai mais dominar minha mente. Cristo vive em mim, o poder maior do mundo está em mim, que é Cristo. Você não entra mais na minha vida, você não entra mais na minha casa. E ela começava a falar salmos e profetizava, e eu via, aquele momento ela foi liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. E o genro, ele dá mais pulo de alegria ainda, hein, gente? Imagina a sogra sendo liberta. O genro vai para as estrelas. Aí eu vi ela já na igreja, no pandeiro lá, e está lá. Uma bênção lá, ela é do fogo, gente. Ela é cheia do Espírito Santo, mulher de Deus, gente. Amo minha sogra. Ontem ela fez pastelzinho para mim, pastelzinho de pizza. Ela é gente boa demais. O que eu estava falando mesmo? Aí na conversão, que eu estava falando que ia as mulheres lá para ajudar, né, nesse processo de libertação, ia todo tipo de gente lá, gente. Aí as do coque que são aquelas abençoadas, mas também tem aquelas que é do fogo estranho. E aí teve uma lá que começou e veio já, e aí pegou, apontou o dedo lá para a cara da minha esposa, assim, ó. E ela falou assim: olha isso que eu te digo, eu te vejo de branco. Eu falei: nossa, sangue de Jesus, será que minha esposa está indo embora? Vestes brancas, né? Ele está indo embora e eu vou ficar viúvo. Jesus Cristo, cara. Aí já comecei a suar frio. Aí depois ela fala, aí minha esposa pensando: nossa, eu sou a noiva de Cristo. Ela me vê como uma noiva. E ela toda feliz lá. Aí depois assim: eu te vejo de branco, trabalhando na área da saúde como enfermeira. Eu olhei para o lado e disse: que isso, mano? Minha esposa ama exatas, ela é engenheira, formando em matemática, professora de matemática. Eu falei: cara, que negócio louco é esse, cara? A minha esposa, ela vê sangue, ela já tem um desmaio, ela não gosta de ver essas coisas. Aí tem coisa, gente, que não precisa nem passar pelo crivo da Bíblia. Eu falei: cara, talvez é alguma outra coisa, uma interpretação errada que ela teve. Aí depois ela olha para mim assim: e é isso que eu te digo, te vejo você num carro preto. Até hoje não chegou esse carro preto, meu carro é branco. Mas se chegar um dia o carro preto, não tem problema nenhum também, amém? Mas tem umas coisas que vem uns fogos estranhos, né, gente? A gente começa a analisar, eu fico: rapaz. Gustavo Lara, que é um apóstolo argentino, eu aprendi uma coisa com ele. Ele fala assim: é um grande homem de Deus, e é um profeta também de Deus, além de apóstolo. E uma vez ele nos ensinou o seguinte: ele falou assim: toda vez que eu vou entregar uma profecia para alguém, que Deus coloca no meu coração, eu falo para a pessoa assim, ó: julgue o que eu vou te dizer. E ele entrega o manto. Sabe por quê? Ele falou assim: se você é usado por Deus para entregar algo para alguém, você precisa ter temor e tremor, porque você pode mudar o destino de uma pessoa. Temor e tremor. Um verdadeiro profeta, ele tem temor e tremor naquilo que ele fala, e ele pede para a pessoa testificar aquilo que está dizendo, para que a responsabilidade não esteja somente com ele, porque até o cara que é profeta, ele pode errar. Gente, tinha um cara que eu conheci que eu falei assim: cara, esse cara é profeta mesmo, cara. E esse cara anda até um terno vermelho, lembra, uma vez aí? Ternão vermelho. Mas o cara era meio embaçado, cara. E aí uma vez ele chegou e profetizou para uma mulher que estava do lado da minha esposa. E naquela época a gente estava 2 anos tentando ter filho,
não, 1 ano mais ou menos, para ter o segundo filho, desculpa. E a Rafa, a gente estava, né, ali tentando para ela ficar grávida. E aí ele veio e profetizou para a irmã do lado. Falou assim, eis que te vejo grávida, receba essa palavra. E minha esposa estava aqui do lado. Aí ela pegou, ela ficou quieta, mas ela falou assim, nossa, mas eu não quero ficar grávida, já tenho 2 filhos, marido operado. Só que a minha esposa recebeu aquela palavra e até caiu no espírito ali naquele momento. O que aconteceu com a minha esposa? Ela ficou grávida. O que aconteceu ali que eu entendo? Ele errou só a coordenada do GPS. Era só mais uns 100 milímetros para cá. Ele só errou a coordenada do GPS. Mas o manto veio, gente. E minha esposa já recebeu ali o manto ali. E estava grávida. E veio o Filipinho, gente. Filipinho, a bênção de Deus. Liberado uma palavra profética. Porque se você respeita o caráter de um profeta, vai receber o galardão. A palavra do Senhor diz. Do profeta de verdade, né? Agora, o falso profeta, ele fala, mas eu conheço uns falsos profetas aí, mas o cara é cabuloso, ele acerta ainda algumas coisas. Sabe por quê? Porque ele fala a partir de um espírito de adivinhação, um demônio. Gente, uma vez tinha uns 18, 17 anos, tem uns cada história, né? Eu estava passando lá na Praça Afonso Pena, e aí tinha um círculo de gente, assim, tinha um cara sentado no meio, com uma venda no olho. Eu falei, cara, o que esse cara está fazendo lá? Aí eu fui lá para ver, curioso, né? E aí esse cara, tinha um ajudante dele, que chamava uma pessoa e falou assim, fala desse cara aqui. Gente, o cara falava RG, CPF, e falava da vida do cara. Eu falei, não, isso aí é esquema. E depois passava o chapeuzinho lá, né, pegando dinheiro da galera. Eu falei, não é possível, nem que eu pague, mas eu quero ver se esse cara vai acertar o meu. Porque isso aí pode ser esquema com um cara ali, né, decorou, sei lá. Aí eu levantei a mão assim, eu quero ver se esse cara sabe mesmo. Aí ele falou assim, tá o cara aqui e tal, fala dele. Aí o cara sentado no meio, gente, eu lembro de você até hoje. Ele começou a falar todos os números do meu CPF, nunca vi o cara na minha vida. CPF, RG, e falou ainda de coisas da minha vida. Falei, cara, eu me arrepiava inteiro assim, Mas sabe o que esse cara estava fazendo? Ele estava fazendo a partir de um espírito de adivinhação. Por que o apóstolo Paulo ele foi preso? Quando ele estava indo para Filipe, se eu não me engano, né? E lá ele encontra uma mulher adivinha. E aí ele expulsa aquele demônio de adivinhação. E aí cessa o lucro que a galera estava tendo ali com aquela mulher. O que eles fazem? Colocou apóstolo Paulo e Silas na prisão. Falso profeta, tome muito cuidado. Mas ele acertou de tal pessoa. Passe pelo crivo da palavra de Deus. Testifique, busque a palavra de Deus. Com relação ao profeta, a palavra do Senhor diz claramente, Jesus ensinando, Mateus 7, versículo 15. Pode abrir. Mas Jesus nos ensina a identificar, você está falando do fim dos tempos, está falando de tantas coisas, mas nos ensina a identificar, como é que eu vou identificar um falso profeta? Eu não quero cair nesse engano, eu não quero receber uma palavra que não tem nada a ver. Aí ele vem e ensina, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, vocês o reconhecerão por seus frutos. O cara às vezes está profetizando, já está no 4º casamento, não tem relacionamento nenhum com os filhos, você não vê fruto na família, vida tudo zoada, e cheio de cara aí, enfiando o dedo aí na cara das pessoas, é isso que eu te digo. Cara, cuidado para que ninguém os engane, em nome de Jesus. Olha para a vida da pessoa, olha para o caráter do profeta, da pessoa que está entregando uma palavra para a sua vida. Gente, nós precisamos estar preparados para o fim. Nós falamos com muita alegria, vem Senhor Jesus, mas você não pode ser enganado, porque o engano vai trazer frieza na sua fé, cara. Você vai esmorecer se você entrar nesse engano. Mas em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus essa palavra. Nenhum de vocês que estão aqui vão ser enganados.
nem por apostasia, por vãs filosofias, nem por falsos profetas, nem os filhos de vocês, nem toda a descendência de vocês, em nome de Jesus, até que o Senhor venha, nenhum de vocês serão enganados, porque vocês vão estar revestidos com a couraça da justiça, com o Espírito Santo de Deus, vocês vão estar cheios da presença de Deus, os seus filhos vão estar cheios da presença do Espírito Santo de Deus, e nem internet, nem rede social, ninguém vai enganar vocês em nome de Jesus. Cara, tem muita gente dizendo crente, mas mau caráter. Gente, vocês acreditam? Eu trabalhava numa empresa como líder lá junto com outros, e tinha momentos que a gente tinha que selecionar pessoas para trabalhar no terceiro turno, nas máquinas lá. E no terceiro turno, a gente colocava pessoas de altíssimo nível de confiança, porque não tinha supervisor. É você confiar literalmente no serviço do cara, que ele vai realmente trabalhar. E cara, eu lembro até hoje, que eu olhava assim, cara, e eu concordava com os líderes que estavam junto comigo. Tinha cara que era crente, que a gente não colocava no terceiro turno. E colocava muitas vezes um espírita, um católico, qualquer outro tipo de religião que for. Porque era cara que tinha caráter. Trabalhava muito mais do que às vezes um crente que ficava enrolando no trabalho, trazendo problemas, sabe? Faltava, não dava satisfação, não honrava liderança. Mau exemplo, cara. E muitas vezes está aí, participando de igreja, querendo profetizar. Mas Deus está trazendo luz no seu entendimento. Você vai estar blindado, você e sua família, em nome de Jesus, de todo tipo de falso profeta. Marcos capítulo 13, versículo 22. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais, maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Cara, olha que louco, ele está falando que o falso profeta vai realizar sinais, maravilhas, milagres, cara. Às vezes você vai até olhar assim, mas cara, olha ali, que homem de Deus, mulher de Deus, realizando sinais, maravilhas. Falso profeta ainda. Toma cuidado, cara. Palavra de Deus, testificação na palavra, testificação no corpo de Cristo, frutos, olhe para os frutos da pessoa, caráter, família, amém, gente? Marcelo, o que nós temos que fazer então? Marcos 13, 33, fiquem atentos, vigiem. Lucas 21, 8, ele respondeu, cuidado para não serem enganados. Olha como Jesus fala tanto isso, sobre engano. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Tem gente que continua seguindo ainda pessoas, que você já viu, que ele abriu algum tipo de concessão para alguma coisa, que você sabe, que é uma verdade, ele está burlando uma verdade da palavra. Ah, mas é que ele é tão bonitinho, Marcel, é que é tão legal, é uma bênção ouvir as palavras que ele fala. Cara, cuidado, você pode entrar em um engano, cara. Se esse cara não está vivendo a verdade, sai fora. Se é na internet, coisa que você está vendo no YouTube, pessoas que você está seguindo no Instagram. Eu não quero me meter no seu Instagram, mas o que Jesus está dizendo aqui, não o sigam. Se tem pastor, sei lá quem, líder religioso aí, sei lá, que você acha até legalzinho, mas não está vivendo a verdade, está abrindo concessões, deixa de seguir, dá um unfollow, cara. A professora de inglês até sorriu ali para mim. Estão felizes, gente? Deixa de seguir, cara, sai fora. Elimina todo tipo de engano na sua família. Você é sacerdote responsável pelo seu lar, pela sua casa, pelo que entra lá. 2 Coríntios 11, 13. Pois tais homens são os falsos profetas, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Gente, Satanás pecou no céu. E o disfarce dele sempre foi esse, anjo de luz, o cara do louvor.
Mas Senhor, por que as pessoas fazem isso? Falsos profetas, por que pessoas fazem tanta maldade como essa? Você quer saber por quê? Abra aí então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. A resposta está aqui. Por que no fim dos tempos vai levantar tantos falsos profetas, enganadores, pessoas querendo me enganar meus filhos? Por causa disso aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, agora presta atenção nisso aqui, tendo aparência de piedade, florzinha de Jesus, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Por que eles fazem isso? Por causa de arrogância, avareza, presunçosos, por causa de tudo isso. E é necessário que tudo isso vai acontecer e vai vir um fim, para que ele venha. Porque disso aqui, a palavra do Senhor fala, sabe o que lá em Marcos 24? Aquele que perseverar em fé até o fim será salvo. Você vai perseverar até o fim em nome de Jesus, cara. Será salvo. 2 Tessalonicenses 2:7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Então será revelado o perverso. Por isso acontece toda essa iniquidade. Olha para vocês terem um entendimento aqui. Olha o versículo 8. Então será revelado o perverso, através de toda essa ação de iniquidade, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Você está com medo, gente, no fim dos tempos? Ele só vai fazer assim, está derrotado. Versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Ele vai usar todas as formas, gente, para trazer engano para você, para sua família, para seus filhos. A inteligência artificial vai usar todas as formas, ChatGPT, todas essas coisas que vocês conhecem, que tem muita coisa boa no YouTube, claro que tem homens de Deus, tem cada coisa maravilhosa, mas tem muita porcaria, tem muito lixo lá, e ele vai tentar de tudo, inteligência artificial, essas coisas. O Leandro Barreto falou um negócio interessante, ele falou, o nosso apóstolo, ele perguntou para a Alexa, Alexa, você está ouvindo tudo que eu estou falando aqui, está entregando para o Satanás? Alexa respondeu para ele assim, aham. Está vendo? Você vai chegar na sua casa, vai perguntar para ela, né? Estão ouvindo tudo. Minha esposa começou a procurar um curso, falar comigo, que estava pensando em procurar um curso preparatório para concurso público. Gente, na hora que ela até assustou, na hora que ela entrou no Instagram, um monte de curso preparatório. Eu falei, olha aqui, Maciel, a gente acabou de conversar aí, curso preparatório, e o cara chega assim, você que está aí precisando de um curso preparatório, clique em Saiba Mais, arrasta para cima, que eu vou te ajudar. Inteligência artificial, estão sabendo tudo. E como que agora a inteligência artificial vai lançar algo para que te engane? Grandes caras aí, satanistas, tantas coisas, vão usar essas coisas para trazer engano, para trazer filosofias humanas, vãs filosofias. Mas agora existe uma solução para tudo isso, gente. A parte melhor dessa mensagem, quero falar para vocês, João capítulo 14, versículo 15 e 17. Maciel,
O que eu poderia fazer então, eu e minha família, para evitar tudo isso, cara? Vocês precisam fazer isso aqui, gente. João capítulo 14, versículo 15, 16, 17. A palavra do Senhor fala assim, ó: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Obedeça a Jesus. Quando você obedece a Jesus, Ele faz isso aqui, ó: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O que denuncia o espírito do engano é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo de Deus, que Deus envia para aqueles que obedecem, cara, para aqueles que estão fazendo isso aqui, ó: aqueles que me obedecem, aos que me amam, e eu pedirei ao meu Pai, envia para ele o Consolador, o Espírito da verdade. E continua: o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem conhece, mas vocês, está aqui a poema que conhece, aleluia, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, e estará com vocês. João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Marcelo, eu nunca quero ser enganado, minha família, eu não quero que meus filhos sejam enganados. Então eu quero passar para você, cara, a instrução que Jesus está falando para você nessa noite. Mergulha nessa palavra aqui, cara. Leva seus filhos a mergulhar na palavra de Deus, a orar, buscar Ele. Não é só culto de domingo, cara, é segunda-feira, tem um maná para você lá, fresquinho para você se alimentar. Você precisa mergulhar na palavra. Mergulhou na palavra, você tem agora a instrução de Deus, agora você vai obedecer a palavra. E se obedece a palavra, o Espírito da verdade está com você, cara. E quando o Espírito da verdade está com você, na vida dos seus filhos, você não vai ser enganado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas você precisa ser aquele, cara, que quer estar em chamas, que quer estar incendiado. Você tem que ser aquele cara, para cara, meu amor não vai esfriar por Jesus, não. Você precisa colocar a lenha na fogueira, como diz Levítico 6, todos os dias, para o fogo não se apagar. E se tinha alguém que está aqui nessa noite, que o fogo estava apagado, eu quero dizer para você, ele não lança fora o pavio que ainda fumega. Ele não lança fora a cana quebrada. Ele vem e ele incendeia de novo. Ele faz novo de novo. Talvez está aqui nessa noite e está dizendo: Marcelo, mas eu estou morto espiritualmente. Ele é aquele que tem a vida Zoe. Ele é aquele que quer te incendiar aqui nessa noite. Será que tem alguém que quer ficar incendiado aqui nessa noite? Por Cristo Jesus, estou aqui te convidar a ficar de pé. Mateus 24, 11, 13. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como que eu persevero, Marcial? Você precisa, cara, ansiar para ser cheio do Espírito Santo de Deus, cara. É Ele que vai trazer a garantia para você, para sua família. Mas isso é uma coisa que eu não posso fazer por você. Nenhum pastor pode fazer por você. É você que precisa se lançar, cara. É você que precisa tomar uma decisão na sua vida. Como dizem lá em Apocalipse: seja quente ou seja frio, não seja morto. Não seja morno, porque senão eu te vomito. Em nome de Jesus, cara, você não pode ser vomitado por Deus. Você tem que ser aquele que Deus olha para você, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor, porque você é aquele que permaneceu aceso. Você é aquele que permaneceu quente. Você é aquele que permaneceu cheio da presença de Deus, cara. Em nome de Jesus. Você está feliz ainda? Feche seus olhos. Eu queria que nesse momento você pedisse perdão para Deus, de algum engano que você tinha, de algum vício, de alguma coisa que Satanás estava te acusando, de coisa que você precisa mudar na sua vida. Esse é o dia, cara, que você precisa tomar essa decisão e tirar esse engano que você não consegue. O Espírito Santo já te capacitou para isso. Você está sendo liberto hoje para a honra e glória do Senhor Jesus.
de todo engano, de todo vício, de tudo aquilo que tem te aprisionado, escravizado. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você foi tirado do Egito, foi tirado da escravidão do pecado. E Deus nessa noite, Ele está te colocando em Canaã. Ele está te colocando um lugar para você desfrutar uma novidade de vida, um novo tempo em Deus. Mas você precisa tomar essa decisão de falar para Jesus assim: Jesus, a minha vida é tua, me possua por completo com teu Santo Espírito. Eu quero ser um crente diferente. Eu não quero ser mais uma pessoa fria, eu não quero ser mais uma pessoa morna. Eu quero ser incendiado pela presença de Deus. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado em nome de Jesus. O staff pode vir aqui à frente com o cálice, pode vir. Fala com o Senhor Jesus. Fala todo tipo de engano que o Senhor Jesus está te libertando agora, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, sobre a ceia: examine-se, pois, cada um a si mesmo, coma e beba do corpo e sangue de Cristo Jesus. Então não é examinar e você vê assim: nossa, mas eu tenho esse problema, tenho tantas coisas, e não comer. Não, ele fala, é examinar, ver o quanto imperfeito nós somos, e cara, eu preciso sair correndo para essa mesa com Jesus. Eu preciso dele, cara. Eu preciso do sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Não é examinar para não comer e beber, é examinar para sair correndo e ir para a mesa com Jesus, cara. Eu preciso dessa mesa, cara. Eu preciso estar no corpo de Cristo. Eu sou imperfeito, mas o perfeito está em mim. O perfeito está em você, que é aquele que vai te deixar perfeito segundo a Bíblia, que não é uma pessoa ausente de erro, mas é um teleios, é um homem maduro, uma mulher madura. Então eu queria te convidar a vir aqui à frente. Você venha com todo o espírito de arrependimento, de todo engano, e falando: Senhor Jesus, eu preciso do sangue que purifica de todo pecado. Eu preciso de Ti, Jesus. Pode vir à frente, pegar aqui o seu cálice, o pão e o suco de uva aqui, em nome de Jesus. A luz do sol se apagou, o amor se entregou. A morte não pôde entender como ele pôde vencer mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre.
Eu queria que você pegasse aí seu cálice, você ficasse aí juntinho com a sua família. Se seu filho estiver aí perto, chama seu filho para estar junto. Vou chamar aqui minha esposa, meus filhos. Fica aí junto com o seu marido, com o seu cônjuge. Queria que vocês ficassem juntos, porque nesse ato profético que nós vamos fazer aqui agora, o simbolismo disso é o seguinte: nós não podemos abrir concessões a partir da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. A igreja, gente, não é um CNPJ, a igreja é um ajuntamento de famílias, é um ajuntamento de lares. Se lá no lar a gente não abre concessão, a gente vai ter uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, uma igreja irrepreensível, que Jesus vai olhar para ela e vai dizer: essa aí, ó, é as vestes brancas, essa é a noiva que eu vou casar. E eu quero declarar em nome de Jesus, cada família que está aqui, em nome de Jesus, na sua casa não vai ter abertura de concessões para ferir com a palavra de Deus. A sua família, a sua casa, a sua família, a sua casa, ela vai viver a palavra de Deus, porque vocês vão consultá-las todos os dias da sua vida. Você vai obedecer a palavra de Deus. Não vai haver concessão, em nome de Jesus. Feche seus olhos. E eu queria que você falasse isso agora com o Senhor Jesus. Fala para o Senhor Jesus assim: Jesus, na minha casa não iremos abrir concessões. Nós iremos viver a verdade. Nós iremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Blinda a nossa casa, Jesus. Quero meditar na Tua palavra todos os dias com a minha família e viver e obedecer a Tua palavra. Cara, você não sabe o que você fez, cara. Não vai ter abertura de concessões na sua casa, cara. Você vai viver um novo tempo na sua vida em nome de Jesus, cara. Na sua família, na sua casa, para os seus filhos. O Espírito Santo, o Espírito da verdade está lá. Não vai entrar engano na sua casa. Antes de você ceiar, agradeça ao Senhor Jesus agora por essa palavra. Agradeça a Ele junto com a sua família. E depois você já pode ceiar, louvando e agradecendo a Ele, junto com a sua família, junto com quem está com você, em nome de Jesus.
se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, mas há um terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Vamos, poema! Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou. morte ressuscitou. E o que? Ele veio. Nós esperamos. Aleluia! Cadê o povo que está esperando ansiosamente, calorosamente?
aquele povo que não vai abrir concessões? Cadê aquele povo que não vai colocar conveniência por convicção? Bora, Poema!